Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos os primeiros. Mateus 19:30. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16. O Senhor tem sua própria maneira de medir o que fazemos. Você percebe isso no caso dessas pessoas que trabalharam na vinha. O mestre deles mediu o trabalho deles de acordo com sua própria maneira. Ele não seguiu o caminho regular de pagamento, que seria por hora, mas visto que tudo era graça, este grande proprietário estabeleceu a recompensa de acordo com a sua própria medida, 1 denário por 1 hora e 1 denário por 12 horas. Ele tornou o último igual ao primeiro. Assim será. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso ocorre porque estamos lidando aqui não com um patrão legalista, mas com um Deus de graça que mede nosso serviço, que em si é todo graça, por sua própria medida e não pela nossa. Ele recompensará cada trabalhador, mas não como nós julgamos. Ele não fará injustiça a ninguém, mesmo na onipotência de sua graça. Ele será capaz de dizer a cada trabalhador: amigo, não faço mal a você. Ele não fará mal a nenhum dos seus servos, quem quer que sejam. Tenha certeza disso, mas ainda assim responderá: não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? E recompensará seus trabalhadores da sua própria maneira real e graciosa. Portanto, ele não nos recompensará de acordo com o tempo gasto ou a superfície coberta. Alguns podem ser cristãos por 30 ou 40 anos e nunca estar entre os primeiros. Não é o tempo do seu serviço, por mais bom que seja, que será o ganho de Deus. Pode haver alguns que venham a Cristo e vão para o céu em um único ano e, no entanto, tragam grande honra ao seu mestre. Não é o tempo que você passa no serviço do Senhor. Também não é o espaço que aparentemente você abrange. Alguns parecem fazer muito, abrangendo uma ampla superfície, mas não é isso que o mestre mede, nem pela hora, nem pela área. Isso poderia ser uma maneira legalista de medição, mas sua maneira graciosa de medição não é assim. E ele não medirá a recompensa de acordo com nossa capacidade, seja capacidade mental, capacidade de recursos ou capacidade de oportunidade, pois alguns de nós poderiam receber uma grande parte, enquanto outros poderiam receber muito pouco, se fosse esse o critério. Mas essa não é a maneira como o mestre mede. Se a um homem ele dá o dom da fala, a outro o grande dom de se aprofundar no significado de sua palavra, a outro a experiência e assim por diante, no entanto, a recompensa para as pessoas que detêm esses diversos dons não será proporcional aos dons que possuem, mas seguirá um critério completamente diferente. A recompensa não será de acordo com o julgamento dos homens. Um irmão serviu a Deus à sua maneira, e seus irmãos pensam muito nele e o nomeiam para um cargo. Ele se torna um diácono ou um presbítero, ou talvez se torne um pastor. É uma grande recompensa ser assim permitido a aumentar nossas oportunidades de utilidade. Mas no final, não seremos recompensados de acordo com a altura do cargo. Essa não é a norma neste reino onde Cristo governa. Acima de tudo, nenhum homem será medido pelo seu próprio julgamento. Do contrário, conheço alguns amigos que teriam uma recompensa muito grandiosa. Eles estão livres do pecado, eles são perfeitos, dizem eles mesmos. Mas o mestre deles sabe, mesmo que eles não saibam, se isso é verdade ou não. Outro diz: fiz isso e aquilo, mas não é o que você diz que fez que medirá a recompensa do seu mestre para você. Há alguns que falam muito sobre o que realizaram. Não acredito que seus irmãos, em sua maioria, pensem mais neles por pensarem tanto em si mesmos. Acredito que aqueles que têm opiniões mais humildes sobre sua própria capacidade e utilidade são muito mais honrados na presença dos santos de Deus.
Não, nosso próprio julgamento, nosso discurso arrogante, nossa profissão alta e assim por diante não serão a medida com a qual seremos recompensados. Do contrário, aqueles que disseram, carregamos o peso e o calor do dia, teriam recebido pelo menos 2 denários, se não 3 denários, ou talvez até mesmo 1 shilling, proporcionalmente àqueles pobres criados a quem o mestre fez iguais a eles, embora só tivessem entrado na 1/10 hora. Nossa recompensa não será de acordo com a impressão causada entre os homens. Podemos ter deixado nossa marca em nossa época, em nossa vizinhança e ao nosso redor. O nome de alguns homens será lembrado pela posteridade, outros não terão fama alguma. Será constatado que a vida de alguns homens está escrita e emblematizada por toda parte. Outros viverão no pequeno círculo de sua família, mas não além desse estreito alcance. Mas Deus não medirá assim. A dona de casa piedosa, com 4 ou 5 filhos treinados para Deus em sua casa, pode ser considerada por Deus entre as primeiras. E o pregador habilidoso em seu púlpito, que tem milhares pendurados em seus lábios, pode ser considerado por Deus entre os últimos. Deus tem suas próprias maneiras de medir as obras dos homens. Mas permita-me acrescentar que não seremos recompensados nem mesmo de acordo com o nosso sucesso. Para alguns homens, o sucesso é medido em grande medida, um sucesso que realmente não é deles, mas é fruto do trabalho de outros homens. Um homem prega o evangelho com muitas lágrimas por anos e vê pouco fruto. Ele morre. Outro homem, de espírito sincero, o segue e colhe as searas do velho. O primeiro homem plantou, o segundo entrou em seu trabalho. A quem será dada a recompensa? O sucesso não se deve àquele que parece tê-lo alcançado. Você se lembra daquela antiga lenda que contém uma grande verdade. Havia um irmão que pregava com muita força e que havia convertido muitas almas para Cristo. E uma noite, em um sonho, foi revelado a ele que no céu ele não teria recompensa por tudo o que havia feito. Ele perguntou a quem a recompensa iria. E um anjo lhe disse que iria para um velho que costumava sentar-se nas escadas do púlpito e orar por ele. Bem, pode ser assim, embora seja mais provável que ambos compartilhem o louvor do seu mestre. No entanto, não seremos recompensados apenas de acordo com nosso sucesso aparente. Nem devemos também ser desprezados como um dos últimos devido ao nosso insucesso. Deve ser da vontade de Deus que alguns homens nunca sejam bem-sucedidos segundo a regra de sucesso na vida que vigora entre os homens. Ele enviou seu servo Isaías para ir e tornar duro o coração das pessoas e seus ouvidos surdos. E enviou Jeremias para chorar por uma nação cujas lágrimas não traziam arrependimento nem reforma. Ele poderá enviar você como Noé, a pregar para centenas de pessoas durante 20 anos e nunca conseguir uma só alma para ingressar com sua própria família na arca. Mas se você for fiel, isso será bastante agradável a seus olhos. Aqui reside como saber agradar a Deus. Não posso supor que irá acontecer de você ter de fazer todo o arar e toda a semeadura e nunca ter uma abraçada de colheita para si mesmo em toda a sua vida. Mas se assim for, você pode ter sido o último crente fiel que Deus encontrou para dar a comissão que lhe deu e, em verdade lhe digo, há de ter sua recompensa, mas sua recompensa nunca será atribuída segundo a regra de sucesso dos homens. Permitam-me lhes dizer o que penso seja a regra para Deus. É um tipo de regra muito variada. Alguns homens seriam os primeiros certamente devido ao seu desejo ardente de servir. Eles teriam ajudado a salvar as pessoas se pudessem. Teriam, se pudessem, persuadido os homens a serem cristãos. Teriam dado sua vida para fazê-lo. Pregariam de todo o coração no seu desejo pela salvação de seus ouvintes. A alma desses homens chegaria a atropelar seus lábios enquanto falassem com as pessoas. Deus conhece seu ansioso desejo e lhes dá determinação para a ação, e assim os últimos serão os primeiros. Deus também avalia a proporção. Um irmão nunca teve mais que um simples talento, mas fez tanto quanto alguns com 10. E mesmo assim, isso nunca pareceu ser muito aos seus olhos. Sempre lamentou por fazer tão pouco. Imaginava-se como sendo uma daquelas conchas no fundo do mar, fazendo parte de uma formação de coral que jamais se ergueria acima das ondas. Mas, na verdade, fazia parte de um grande conjunto que mais tarde daria origem a uma encantadora ilha do mar. Nosso Senhor avalia não de acordo com aquilo que o homem não possui, mas de acordo com o que possui. Eis alguém, por exemplo, que tem pouco para louvá-lo, exceto o seu próprio espírito.
Ele espera em Deus, é muito generoso, estremece diante da palavra sagrada, fala com todo o coração, de forma muito reverente e suave, desejando sempre permanecer em silêncio, se Deus assim quiser, e apenas falar quando Deus o levar a isso. Seu prazer é fazer a vontade de Deus e nada além da vontade de Deus. Está muito feliz por não ser nada. Implora, aliás, por isso. Como dizem os versos, não ser nada, nada, apenas deitar aos seus pés. Deus pode colocar esse homem dentre os primeiros, enquanto o homem autocontrolado e que trabalha para Deus sinceramente pode, no entanto, ter de ir para o fim da fila e estar entre os últimos. Eis outra pessoa que o que quer que faça, o faz com perfeição. Não procura fazer muita coisa, mas faz sempre bem uma coisa só. É tudo o que ele sabe e pode fazer, e lança toda a sua alma nisso, e nisso trabalha, como um artista do Oriente trabalhando em um camafeu para um príncipe. Toda a sua vida é posta nessa simples coisa. Talvez nosso rei o conte entre os primeiros, enquanto o outro, que muito tem feito, mas em um estilo apressado, um tanto negligente, imaculado, e que pensa ter feito grande coisa, terá seu trabalho rejeitado, por não estar à altura do príncipe, que não irá adornar seu palácio com aquilo. Penso, queridos amigos, que Deus deseja avaliar o nosso trabalho muito mais por lhe darmos a devida importância nesse trabalho. Se o fizermos todo para Ele, se o fizermos todo por Ele, se Ele estiver sempre em nossa mente ao fazê-lo, e se não pensarmos nos outros, nem em nossa própria reputação, pode ser muito mais provável que Deus nos honre, pois deseja colocar entre os primeiros aquele que lhe dão a justa importância, e os outros entre os últimos. Honrarei os que me honram. 1 Samuel 2,30, diz o Senhor. Além disso, especialmente, tudo que fizermos deve ser batizado com amor. Veja aquela mulher que trouxe seu vaso de alabastro e quebrou e derramou um unguento precioso sobre a cabeça de Cristo. Ela foi colocada entre os primeiros, fazendo o Senhor menção honrosa a ela, onde quer que o Evangelho seja pregado. Mesmo os que tenham feito muito podem estar entre os últimos, por não terem tanto amor quanto ela. Alguns trabalham para Deus com grande fé, e o Senhor ama ver-nos trabalhando assim. Fazer uma grande quantidade de trabalho com uma grande quantidade de falta de fé é, no fim das contas, fazer algo irrisório. Tal como a oração incrédula não prospera, a ação, a pregação ou o ensino incrédulo igualmente não prosperam. Põe a fé em seu trabalho, e é bem possível que você venha a estar entre os primeiros. Estou certo de que Deus avalia muito do nosso trabalho também, segundo a oração que fizermos por Ele. Sim, aquele foi um belo sermão. Alguém poderia dizer quanto o pregador havia trabalhado nele. Seria possível se ver quanto ele havia aperfeiçoado cada frase e como havia dividido cada sentença em segmentos menores para melhor ordená-la. Mas se poderia também perceber que ele não havia orado pela pregação. Um sermão pelo qual se ora vale 10.000 vezes mais do que os que são meramente preparados ou copiados ou surgem na mente, sem serem colocados pelo Espírito Santo no coração do pregador. Orar pelo sermão e então orar sobre o sermão e orar sempre, descansando apenas em Deus. Muitas vezes, Deus considera a nossa ação em doar, não segundo quanto damos, mas, penso eu, segundo norma do Senhor, com atenção ao quanto nos sobrou. A viúva que doou tudo o que tinha, suas 2 moedas, doou mais do que todos os homens ricos, porque nada tinha mais do que aquilo. Eram apenas 2 moedas de pouco valor, mas era toda a sua posse. Assim, ela vai para o começo da fila. Meu amigo deu 1.000 libras, e estamos muito gratos a ele. Todavia, deve ir para o fim da fila, pois muito ainda lhe sobrou. Pode ser então que os que irão ocupar o primeiro lugar serão aqueles que não receberam recompensa pelo que fizeram. Nosso Senhor nos diz que quando dermos um banquete, devemos chamar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Por quê? Porque, diz ele, não tem com que te retribuir. Falando, porém, dos fariseus, afirma: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ninguém jamais será pago duplamente. Se você fez algo por Cristo, se, por exemplo, defendeu a fé e foi censurado ou caluniado, muito bem. Você não receberá pagamento por isso. Resta, no entanto, a retribuição a receber por serviços não recompensados. É algo para você grandioso se houver algo anotado referente a você no livro de Deus. Não no da lei, mas no da graça. Se você ajudou um pobre e ele não lhe agradeceu, esteja muito grato
que não lhe tenha agradecido, porque se tivesse ficado muito grato, talvez você já tivesse recebido desse modo sua recompensa. Quando aqueles a quem você socorre tratam você muito bem e falam muito bem a seu respeito, ou lhe prestam algum serviço útil em contrapartida, isso é muito bom, claro que é. Só que, então, você provavelmente já está sendo pago. Aqueles que, para a melhor coisa que realizam, obtêm o pior retorno, que oferecem bondade e recebem apenas crueldade como resultado, pode ser que o Senhor diga a seu respeito: estes, que eram os últimos, serão os primeiros, ao passo que muitos que se acham em primeiro lugar na estima dos homens e na gratidão que recebem, terão de ir para o fim. Agora, aqui está a parte prática da graça livre em nosso serviço. Portanto, temos instruções quanto ao nosso espírito como trabalhadores. Se o trabalho é todo de graça e se Deus tem uma maneira de medir esse trabalho que não está de acordo com a lei, mas da sua própria graça, então duas coisas devem ser observadas. Primeiro, não se orgulhe. Em segundo lugar, não se desanime. Não se orgulhe, porque muitos que são primeiros serão últimos. Suponha, meu querido amigo, que você realmente esteja em primeiro lugar e esteja fazendo muito por Deus. Você se orgulhará? Você é apenas um devedor ainda maior. Você deve muito mais àquela graça que o capacitou a ser de alguma serventia no reino do seu Senhor. Deite-se humildemente aos pés do seu Senhor e seja muito humilde. Em seguida, lembre-se de que, embora você possa pensar que está em primeiro lugar, você pode, mesmo agora, estar entre os últimos. Sua avaliação do seu serviço pode não ser a avaliação divina de forma alguma. Você pode pensar que está rico e enriquecido de bens e não precisa de nada. E no conceito de Deus, pode estar miserável, pobre, cego e nu. Seu trabalho pode ser como grandes fardos de feno, cargas de palha e pilhas de restolho. E, no entanto, quando Deus vier para examiná-lo, tudo pode ser reduzido a um punhado de cinzas, enquanto o amigo, do qual você pensa tão pouco, pode ter construído apenas uma pequena parte, mas a construiu com ouro, prata e pedras preciosas. Lembremos também que, mesmo que seja verdade que estejamos entre os primeiros, se nos orgulharmos disso, podemos nos encontrar entre os últimos. Como alguns dos maiores servos de Deus foram escolhidos quando começaram a inchar de orgulho e vaidade. Deus os abençoou enquanto eram fracos e dependiam da sua força, mas quando se tornaram fortes e confiaram em si mesmos, veio um fracasso terrível. Uma coisa é absolutamente certa: se você estiver entre os primeiros, se considerará entre os últimos. Aquele que é melhor se considera o pior. Que descrição Paulo faz de si mesmo no 7º capítulo de Romanos? Diz alguém. Ouvi uma pessoa dizer que Paulo não era um homem convertido quando escreveu isso. Deixe-me dizer que ele havia estado no terceiro céu quando escreveu essa profunda experiência. Ele tinha tanta semelhança com seu Senhor que superava todos os outros homens que viviam naquela época, exceto, talvez, João. E se não fosse por sua extraordinária santidade, ele nunca teria sido capaz de escrever esses gemidos tremendos, nos quais ele diz: ó homem miserável que sou, quem me livrará deste corpo de morte? O homem que pensa que é santo nunca viu o Deus santo. Se tivesse realmente visto, ele diria com Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A perfeição superlativa do Senhor Deus e o exemplo absolutamente perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo são tão grandiosos que, se o homem já teve comunhão com eles, ele se encolhe em sua própria estima. Aquele que é verdadeiramente o primeiro é sempre o homem que está disposto a ser considerado o último. Paulo, embora não seja inferior a nenhum dos apóstolos, ainda se chama de menos do que o menor de todos os santos e se descreve como tendo sido o principal dos pecadores. Amados, uma baixa opinião de si mesmo é uma das etiquetas com as quais Deus marca as melhores de suas possessões. Portanto, não se orgulhe. Em segundo lugar, no entanto, não desanimemos. Se você acha que está entre os últimos, lembre-se que a avaliação de Deus não é a sua avaliação. Embora você se considere entre os últimos, Ele pode não pensar assim. Ainda que você diga: não sou digno de ser apóstolo, mesmo assim, Ele pode decidir que você mereça ser colocado no apostolado. A ideia de Deus sobre seu mérito e a sua própria ideia podem diferir em grande medida, mas a avaliação dele é a única verdadeira. Suponha, no entanto, que você esteja dentre os últimos, embora Ele dê a maior graça. Cristo veio não apenas para que possamos ter vida, mas para que a tenhamos em maior abundância.
Não se contentem com aquilo que vocês tenham, mas procurai com zelo os maiores dons. 1 Coríntios 12, 31. E procurem mais ainda as maiores graças. Deus é capaz de fazer por nós tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Está pronto a fazer por nós grandes coisas. Ele disse: abre bem a tua boca e eu a encherei. Salmo 81, 10. Esta manhã falei com um amigo sobre Deus, dizendo-lhe quanto o Senhor graciosamente me tem capacitado a me aproximar dele em oração e da maneira gloriosa com que tem atendido aos meus pedidos. Meu amigo acrescentou: sim, ele tornou sua boca maior do que era. É verdade. A capacidade da oração com fé cresce ao ser empregada. Quanto mais você pede, mais pode pedir. E quanto mais pediu, mais pedirá. A capacidade de receber se amplia com o ato de receber. Que Deus permita que assim possa ser conosco, se formos os últimos. Lembre-se ainda que se de fato você estiver entre os menos proveitosos, ainda assim um espírito justo pode compensar sua pobreza e tornar valioso o seu pequeno serviço. Se você não conseguir alcançar um amplo campo de trabalho, não o queira alcançar. Um jovem ministro se queixou a um ministro mais velho: ah, Senhor, prego apenas para cerca de 100 pessoas. Gostaria de poder pregar ao ponto em que conseguisse reunir 1000 pessoas. O mais velho respondeu: meu jovem, é bastante ter 100 pessoas pelas quais se responsabilizar. E se você conseguir cumprir fielmente seu dever para com essas almas, já terá muito trabalho a fazer. Deseje somente uma esfera mais ampla se você for realmente capaz de satisfazê-la. Mas lembre-se de que sua melhor preparação para um proveito maior será se dedicar à posição atual. Minha última palavra para os filhos de Deus é esta: o que importa, afinal, se formos os primeiros ou os últimos? Não devemos dar a isso maior importância, pois todos nós compartilhamos a honra dada a cada um. Ao nos convertermos, nos tornamos membros do corpo vivo de Cristo, e à medida que crescemos em graça e recebemos do Espírito de verdade que permeia esse corpo, temos somente a dizer quando algum membro do corpo é honrado: é uma honra também para nós. Se algum irmão é grandemente honrado por Deus, eu me sinto honrado com sua honra. Se Deus abençoa seu irmão, tornando 10 vezes mais útil que você, veja que ele está também abençoando você. Se minha mão segura algo, meu pé não diz: não tem nada para segurar. Não, se minha mão segura algo, é como se meu pé também o segurasse, pois esse algo passa a pertencer a todo o meu corpo. Se a minha boca mastiga algo, não é apenas a minha boca que come, mas o meu cérebro, a minha mão, a minha coluna vertebral, cada parte de mim. Assim, quando você chega a sentir sua unidade com Cristo e sua unidade com o povo dele, seu único pensamento é: que Deus seja glorificado, que Deus seja magnificado. Não importa se sou o primeiro ou o último. Você poderá se erguer e dizer: esse irmão convertido apenas 1 ou 2 semanas atrás já recebeu seu denário e eu estou feliz com isso. Outro irmão tem feito um trabalho muito pobre, mas você deve agradecer a Deus por ele ter recebido também seu denário. Ele é alguém da família. Tudo provém da mesma mão e retorna à mesma casa. Estamos todos como em uma grande loja onde há diferentes pessoas servindo. Uma jovem atende em um balcão onde muitas senhoras comparecem e ela as serve bem e ganha muito no fim do mês. Outro balconista, no fundo, vende mercadorias mais difíceis de comercializar e sobre as quais há um lucro insignificante e uma comissão bem menor. O patrão, por acaso, elogia os empregados da loja de acordo com a quantia em dinheiro que cada um obtém? Não. Aquele que está no fundo da loja e vende mercadorias difíceis é tão diligente, tão esforçado e valoroso aos olhos do patrão quanto os outros. Imaginem que todos eles sejam membros de uma mesma família e que, quando se reúnem à noite, um deles diga: hoje consegui tanto, e outro diga: consegui 10 vezes mais do que isso. Mas todos estão felizes e contentes, porque tudo vai para a sua firma, tudo faz parte dos mesmos interesses. Vão então, queridos irmãos e irmãs, trabalhem com afinco por Cristo e não invejem uns aos outros, mas se alegrem todos por serem permitidos, nessa obra da graça, a obter uma parte, uma porção qualquer para o seu Senhor. Mas uma coisa, e eu termino: tenho falado apenas com o povo de Deus o tempo todo, porque vocês que não estão salvos não podem servi-lo.
Que posição miserável a de vocês! Vocês estão fora do âmbito do serviço. Deus não receberá nada de vocês até que venham a Cristo. A única maneira de trazer sacrifícios é trazê-los através do grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças pequenas, não entrarão no reino dos céus. Muito menos serão aceitos como servos lá. Imploro a vocês, pela consideração da graça da qual tenho falado, que não descansem até que possam dizer que Cristo os salvou, os fez participantes de sua graça e os enviou para o seu serviço real. O Senhor os abençoe. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás. Alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão. Eu sou a luz do mundo.